Fazer um vídeo aqui rapidinho. Esse final de semana eu gravei sobre política e falei um pouquinho. Tá frio pra caramba, né? Por isso a touca aqui, terça-feira em São Paulo, uma friaca. E eu fiz um vídeo sábado sobre política, falando de alguns candidatos aí para prefeito de São Paulo. E durante esses 3, 4 dias aí do vídeo eu recebi algumas sinalizações aqui de algumas pessoas perguntando: pô, Rafa, e a Maria Helena? Você não vai falar da Maria Helena? Cara, a Maria Helena, eu acho que ela tem algumas ideias bacanas. Eu acho que ela pode vir ser a um dia uma candidata viável, mas hoje não. Então por que eu não falei dela? Eu acho que o grande problema do brasileiro, eu acho que uma das grandes mazelas aí que a gente enfrenta na nossa sociedade é o fato do brasileiro não saber votar. O brasileiro tem um sério problema de votar. O brasileiro não tem o voto útil e o voto pragmático. O brasileiro vota como se torcesse para um time de futebol, com preferências de gosto, né? Foi isso nas últimas eleições com eu vou votar no Lula porque todo mundo menos o Bolsonaro, tá? Beleza, é respeitável, mas a questão é, você estudou a política do governo do PT? Né? Você não gosta de um determinado candidato, mas será que essa política desse cara não é melhor para aquele momento do que alguém que você goste e claramente vai botar uma política para te fuder? Opa, desculpa o palavrão. E é isso que aconteceu. Será que eu fico imaginando se humanamente as pessoas tivessem votado no PT nessa última eleição para viver o governo que nós estamos vivendo aí, com cada vez mais impostos, cada vez mais aumento de preços? Será que a pessoa lá, quando foi apertar o 13 na urna, escolheu tudo isso ou ela votou com o fígado, né? Então eu não acredito que uma pessoa tenha votado ali para escolher pagar mais imposto, escolher pagar mais por alimentos e coisas muito mais caras. Eu não acredito nisso. Eu acho que esse nosso grande problema é esse: a gente não tem o voto pragmático. Coisas que não acontecem nos Estados Unidos, por exemplo. O Donald Trump, quando venceu as eleições em 2016, ele não ganhou porque ele era o melhor candidato, ele não ganhou porque ele era o melhor cidadão para governar os Estados Unidos. Ele ganhou porque o cidadão americano entendeu que entre ele e a Hillary Clinton as suas políticas de governo eram muito melhores e não precisava gostar do candidato, mas sim um plano de governo que favorecesse a população. E assim foi feito, como muito provavelmente ele vai vencer agora em 2024, as eleições aí em novembro, porque a Kamala Harris tem um plano de governo muito ruim para a população americana e é muito provável que ele vença as eleições. Então lá a gente ainda tem as questões do voto pragmático, né? A gente tem as questões do voto útil. E um dos motivos que eu não citei a Maria Helena foi justamente isso: ela não tem chance alguma de vencer essas eleições. E os políticos nacionais, eles sabem disso, eles sabem mexer com os gostos populares. Então, eles ganham as eleições assim, né? Então, nas eleições presidenciais aí que o Lula venceu, muita gente falou: eu votei no Ciro, eu votei em fulano, eu votei em ciclano. E a pergunta que eu faço: mas você votou por quê? Só porque você gosta dele? Eu voto porque eu gostei, não sei o que, é meu direito democrático. Concordo, mas você não tem o voto útil, você tem o voto inútil. Você dividiu votos em candidatos que não tinham a mínima intenção e as mínimas condições de vitória simplesmente por um gosto pessoal, porque em nenhum momento você leu o plano de governo desses candidatos para saber que, mesmo você não gostando de determinado A ou B, o plano de governo dessa pessoa era muito melhor daquele que você gostava, né? E é por isso que a nossa política é uma lástima, é por isso que as pessoas vivem cada vez pior, porque os políticos sabem disso. Então eu não citei a Maria Helena, porque eu acho que nesses momentos a gente agora tem que aprender a votar útil, a votar pragmático. Eu não gosto de determinado candidato, mas eu vou ler o plano de governo desse candidato para verificar se ele atende às minhas expectativas e atende os anseios da população e que vai melhorar a população. Então, quando eu não citei a Maria Helena, não é porque eu não considero ela uma excelente candidata ou uma boa candidata, que eu estou começando a simpatizar um pouquinho com ela. Mas eu não citei ela porque ela não tem a mínima chance de vencer.
né? E eu acho que a população ela tem que focar no voto pragmático, no voto daquele cara que ela não gosta, mas no momento que ela lê o plano de governo dessa pessoa, ela vai entender que o plano de governo daquele cara que talvez ela não goste seja o melhor para aquele momento. Eu acho que é o grande problema do Brasil. O Brasil ele não escolhe de uma forma pragmática. Ele escolhe através da forma como se nós torcêssemos para times de futebol. A gente escolhe por gostos populares. Eu acho que esse é o único erro do nosso país, é por isso que a gente não vai para frente nunca, porque enquanto como cidadão a gente não perceber que a gente precisa escolher alguém pelas políticas governamentais e não por gosto pessoal, aí a gente talvez evolua. Então eu acredito que é por isso, para muitas pessoas aí que me perguntaram, por que eu não coloquei a Maria Helena nesse balaio. Apesar de hoje ela não ser uma grande candidata, pode a virar, eu não citei ela justamente porque ela não tem nenhuma chance, e eu acho que as pessoas escolhendo ela apenas pelo gosto dela, né, apenas o gostar dela, vai acabar dividindo votos e vai acabar favorecendo talvez candidatos que já estejam contando com isso e esperam que isso aconteça para vencer as eleições.